Olá, amigo internauta. Estamos nesse momento aqui com o secretário de Obras e Planejamento de Itapira e presidente do SAI para tirar dele todas as informações a respeito desse presente que Itapira recebeu no dia do seu aniversário, na semana passada, quando Paganini esteve em Brasília para receber a informação de que Itapira tinha conquistado perto de 24 milhões de reais. Eu quero saber de Zé Armando, para que ele faça assim, um rápido resumo do que significa esses 24 milhões. Bom dia, Zé Armando, tudo bem? Bom dia, Nino, bom dia, internautas. Na verdade, é uma conquista importantíssima, né? Que são infraestruturas viárias, pavimentação asfáltica, recapeamento, calçadas, ciclovias, a questão da barragem, do tratamento do lodo da nossa estação de tratamento de água, né, que é uma exigência da CETESB, e que somam 24 milhões, além dos outros 1 milhão de real que foi conquistado, a questão de 10 dias atrás, que era a reforma do Ideraldo Luiz Bellini, né? Então, no dia 24 de outubro, dia do aniversário da cidade, fomos presenteados com 24 milhões, mas nos últimos 10 dias aí, somamos 25. Ok. Bom, vamos fazer as coisas por partes. Primeiro, eu queria saber o seguinte: esse projeto da barragem é o mesmo projeto que chegou a ser apresentado? Ele tem uma função de captar água. Onde é que ele vai ser localizado? O pleito foi baseado em cima daquele projeto básico que foi elaborado pelo DAE nos idos de 2003, 2004, né? E lógico que a gente atualizou, ainda preveu alterações, vista que aquele projeto hoje está defasado. Dentro do plano de trabalho está inserido a elaboração de um projeto executivo, né? Hoje temos um projeto básico e a licitação da obra será através de um projeto executivo, que é a modernização, a atualização daquele projeto básico. Aquele projeto básico, ele prevê uma barragem, né, da ordem de 12 milhões de metros cúbicos. Seriam 12 milhões, 2 milhões de metros cúbicos, que garantiria o abastecimento de água para Itapira para os próximos 100 anos, e outros 10 milhões de metros cúbicos que amortizariam as cheias. O que a gente pretende é avançar, né, modernizar esse projeto de forma a atingir o objetivo, que pode ser em 1, 2, 3, 4, 5 ou 6 barragens em forma de parque linear, visando mitigar os efeitos, os impactos ambientais, atingindo os objetivos de garantir o abastecimento de água e minimizar os efeitos das cheias, ou mesmo eliminar a possibilidade de grandes cheias na cidade. Qual que é a vazão mínima do nosso rio e quanto que o SAI consegue purificar a nossa água para o consumo? Para quanto que ele consegue colocar no consumo diariamente? Pois não. Esse rio nosso, o Ribeirão da Penha, ele é um rio de uma bacia de 240 quilômetros quadrados, e que, pela própria característica da bacia, né, que ele nasce em Serra Negra, que é 600 metros acima da cota aqui da nossa cidade, e numa distância pequena de 15 quilômetros, uma grande chuva que ocorre em Serra Negra chega em 8 ou 10 horas em Itapira, e chega muito forte. E na época da estiagem, corre um fio d'água, estimado em 366 litros por segundo na estiagem. E das 10 da manhã às 4 horas da tarde, que é nosso pico de consumo na cidade, a gente trata
aqui no SAI 350 litros por segundo. Você vê que é muito próximo o que a gente trata de água aqui no SAI e a população consome, até porque a gente não tem onde reservar essa água, né? O que a gente trata é o que a população consome. É muito próximo do que a estimativa da vazão mínima do Ribeirão da Penha. E, ao mesmo tempo, uma vazão máxima, uma chuva torrencial, que nós técnicos falamos de tempo de retorno de 100 anos, falamos em 330 mil litros por segundo. Então, você vê, é um rio que vai de 360 a 330 mil litros por segundo. Por isso, a necessidade de uma reserva, né, de água para abastecimento, que garanta pelo menos os seus 650 litros por segundo, 500 para abastecimento de água e 150 para vazão do rio, e ainda uma capacidade de amortização de em torno de 10 milhões de metros cúbicos para evitar cheias no município. Bom, então, pelo que eu estou entendendo, nós temos tanto aquela possibilidade de, se houver um aumento no consumo, de o município não ter condições de suprir essa necessidade, dependendo da época do ano, e, por outro lado, se nós tivermos uma chuva como ocorreu em 1999, que destruiu parte da Avenida dos Italianos, né? Isso inundou o Jardim Soares e várias regiões da cidade. Ou seja, a gente vive nesses dois pontos. Exatamente. Há de se entender que numa estiagem muito brava, normalmente a população cobra até medidas da prefeitura, né, de se decretar o racionamento da água, de parar abastecimento em certas horas, que nem se faz em muitas cidades, né? Na estiagem se decreta o racionamento da água. Para a gente hoje não tem sentido racionar água por decreto. Lógico, a água é um bem infindável, deve ser racionada sempre, né? Mas assim, medidas austeras do racionamento não tem sentido, porque aqui, o que a gente não consumir, o rio leva embora para o Iguaçu. Então, existe a necessidade iminente da gente reservar, haja visto que a estimativa de vazão do rio na época de estiagem mínima é muito próximo o que a gente consome diariamente. Você diria que, a gente sabe aí que o Paganini está buscando novas empresas para a cidade e, dependendo dessas empresas, você diria que, no curto espaço de tempo, Itapira teria problemas de receber empresas que usassem bastante água por conta dessa limitação, ou teríamos soluções de curto prazo? Não existem soluções de curto prazo, não. Lógico que a tendência de crescimento habitacional é cada vez menor, né? Mas existe a tendência e existe a necessidade, inclusive, do município trazer indústrias para Itapira. E a garantia do fornecimento de água, como de gás, né, como foi anunciado, né, a nossa busca de gás encanado, é um atrativo para a vinda de indústrias, ou, ao contrário, é um limitador. Uma cidade que tem um iminente problema com abastecimento de água é restritivo a atrair novas indústrias. Com certeza afugenta. Bom, outro detalhe, acho que é interessante, que vale a pena a gente comentar, é que a localização da nossa captação de água hoje está totalmente irregular, né? Ali próximo à Avenida dos Italianos. Então, essa captação mudaria de local. Exatamente. A captação de água tem que ser sempre antes, né, a montante do perímetro urbano. Hoje, toda a poluição difusa que é jogada na Avenida dos Italianos, por exemplo, mesmo no Storlup, toda aquela região que é um eixo de desenvolvimento da cidade, essa poluição difusa vai para o rio e acaba captando para a gente. Nós temos uma situação muito favorável no Ribeirão da Penha. É um ribeirão que nasce em Serra Negra, em Amparo. Então, o risco que a gente tem de sermos vítimas de um acidente ou de um crime ambiental é muito pequeno, muito diferente de cidades
para baixo da gente, como Conchal, que precisa se preocupar com um monte de cidade acima delas, inclusive com a International Paper, e o Iguaçu, o Jumirim, Itapira. Enfim, nós temos uma situação privilegiada, só que a nossa captação está no local inapropriado. O ideal seria colocar antes do perímetro urbano. E esse projeto, essa barragem de 2 milhões de metros cúbicos, está previsto para aquela região do Lupe, é isso? Anterior, né? Estamos prevendo da Ponte da Clarinha Lupe, ali da Estrada do Córrego dos Coxos, até a divisa com o Amparo. Esse é o trecho em estudo. E nessa verba já está prevista a captação de água nesse local e trazer água até a cidade, é isso? Não, ainda não está previsto. Está previsto a gente represar a água lá e garantir a vazão do rio. Levar uma adução de água até esse trecho de captação seria uma outra etapa. Um outro projeto, então. Não está incluído as adutoras aí? Não, essa adutora não está incluída. O que está incluído é o tratamento do nosso lodo da estação de tratamento de água. Hoje a gente capta água na nossa represa, aqui embaixo, Avenida dos Italianos. A água é tratada aqui em cima e gera um lodo, né? Que normalmente é terra, areia e produto químico. Esse resíduo hoje é devolvido para o Ribeirão da Penha em natura. Isso, nós temos uma recomendação da CETESB para tratar esse lodo. E dentro dessa conquista está previsto esse tratamento de lodo. Bom, e na questão ambiental? Sempre quando se fala em represa, deixa os ambientalistas todos de orelhas em pé, né? Como é que está esse processo? Como é que você pretende conduzir? Teremos aí estudos ambientais? O CONDEMA, que está sempre atento a essa questão, será ouvido? Enfim, como é que você está conduzindo isso? Vai conduzir isso? Não, obviamente, todas as licenças ambientais, licença de prévia, licença de instalação, o EARIMA, mesmo o Conselho Municipal deve ser ouvido, até porque hoje é muito importante ter essa consciência ambiental. Inclusive, eu sou pós-graduado em gestão ambiental, tenho muita noção do que é isso aí, e a gente pretende conduzir de forma mais transparente possível. O CONDEMA reclamou recentemente que não foi ouvido quando vocês foram buscar esses recursos aí. O CONDEMA está certo ou esse é o processo mesmo? Quer dizer, ele é ouvido já depois que o recurso teve alguma resposta ou do governo do Estado ou do governo federal? Existe a necessidade de fazer de transferir a nossa barragem, de mexer a nossa barragem está em local desapropriado. Existe a necessidade de levar essa captação de água a montante, existe a necessidade de fazermos um represamento para garantir o abastecimento de água, então não tem sentido fazer uma consulta prévia simplesmente para pedir recurso, né? O que precisa, sim, é a gente conduzirmos a obra e o projeto executivo de uma tal forma que exista o consenso. Perfeito. E não resta a menor dúvida que esses 24 milhões, já no primeiro ano de Paganini, é uma grande conquista. Secou a fonte ou vem mais coisa por aí? Não, de maneira nenhuma. Nós estamos trabalhando muito em projeto, né? Infelizmente, a gente recebeu a prefeitura sem um estoque de projeto. Então, a gente está preparando estoques de projetos para a saúde, projetos para a educação, projetos para a segurança pública, projetos para melhorias urbanas, viárias, expansões urbanas, distritos industriais, regiões para casa popular, tudo isso aí não existia projeto. Então, a gente está fazendo projeto, lógico, os projetos começam com estudos preliminares, depois projeto básico, projeto executivo, e muito mais recurso está sendo pedido. Conforme a gente vai realizando recurso, a gente vê lá nos programas, tanto dos órgãos da esfera estadual como da federal,
e vai cadastrando os nossos pedidos de recurso. Então, como não tinha pedido, não tinha projeto, não tinha pedido, então não tem como conquistar. Então, no longo desses últimos 10 meses, muita coisa foi feita e muita coisa foi pedida. Então, eu acho que muitas boas notícias virão. Aliás, me parece que existiam alguns recursos que estavam até liberados para Itapira, mas que não saíram por falta de projeto. Isso é verdade ou é coisa que se solta por aí? Olha, Nino, infelizmente é verdade. Existiram, vou citar nominalmente 3 projetos aí, que é a reforma do museu, que é a Casa da Gestante, o Centro de Parto Normal, que eram conquistas, convênios já assinados, com prazos suspensivos caducando, e a gente teve que se coçar para elaborar projeto. E hoje em dia os convênios não são tão simples como antigamente, né? Antigamente o cara fazia um risco lá, um croquis, levava para São Paulo e vinha com cheque, né? Hoje não é assim. Hoje a gente tem que elaborar um projeto de verdade, né? São as plantas, os cortes, memorial descritivo, cronograma físico-financeiro, plano de trabalho. Os projetos não podem ser a nível de projeto básico, tem que ser projeto executivo. Então, quando eu falo projeto executivo, é executivo mesmo, né? A gente faz não só o projeto arquitetônico, como o projeto estrutural, projeto elétrico, projeto hidráulico, de ar-condicionado, de informática, é um projeto completo mesmo. E isso dá trabalho, não é simples, não. Precisamos de técnicos capacitados para fazer isso aí. E conseguimos salvar com essas 3 obras aí que estavam caducando. Conseguimos salvar e eu acho que mais uma semana, a gente já afirmou, já conseguiu a liberação e imagino que até o dia 8 de novembro, mais uma semana, a gente consegue publicar a licitação dessas 3 obras. Ok. Germando, eu agradeço aqui o espaço concedido. As suas considerações finais. Nino, a gente está trabalhando bastante, esperamos ver aí o progresso de Itapira, uma cidade que está fácil de equacionar, mas que tem muita coisa para se fazer. Então, temos que trabalhar, botar a mão na massa aí e tocar em frente. Ok, bom trabalho e que Itapira continue crescendo e oferecendo qualidade de vida para os itapirenses. Até a próxima.